Olá, aqui quem fala é o Guto mais uma vez. Neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET, volume 2, do 7º ano do Ensino Fundamental, semana 3. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela, na parte de cima. A atividade 1 é uma revisão. Eu vou fazer a leitura aqui com você, marcando os pontos principais. Para recordar, os ângulos são classificados de acordo com suas medidas. O ângulo de uma volta representa uma circunferência e tem a medida de 360 graus. O ângulo raso representa a metade de uma volta, portanto, sua medida é de 180 graus. O ângulo reto representa 1/4 de volta, portanto, sua medida é de 90 graus. Para indicar o ângulo reto, utilizamos o símbolo que tem um quadrinho e um pontinho no meio, esse que você vê aí. Só lembrando que às vezes o pontinho não aparece, então o quadrinho com ou sem pontinho lá dentro, se estiver indicando o ângulo, você já sabe, é um ângulo reto. Atividade 2. Vamos experimentar? Faça um círculo numa folha de papel, traçando o contorno de um objeto circular, um prato, por exemplo, e recorte-o com cuidado. O cuidado é tanto para você não se machucar com a tesoura, como também para que seu círculo fique bem feitinho, tá bom? É assim, você pega uma folha de papel, aí com o auxílio de um objeto circular, você traça o contorno. Só não pega um objeto pequeno para traçar o círculo, senão vai complicar na hora de fazer as atividades. A gente precisa que o círculo seja bem grande, tá bom? Aí você vem, recorta o círculo, separa o restante do papel e prontinho, tá aí o seu círculo separado. Continuando com as instruções. Dobre o círculo ao meio de modo que as bordas fiquem exatamente sobrepostas, ou seja, uma sobre a outra bem certinho. Aí, quando você dobrar, você vai ter isso aqui, que é o que a gente vê aí, uma metade de um círculo. Perguntas. Que ângulo você obteve com essa dobra? Quantos graus mede esse ângulo? O ângulo ele pode ser indicado com o giro dessa seta vermelha que você vê, e esse é um ângulo raso, é um ângulo de meia volta. Portanto, ele tem medida de 180 graus. Prosseguindo, dobre-o novamente ao meio, com cuidado para que as 4 bordas estejam sobrepostas, ou seja, estejam uma sobre a outra. Fazendo isso certinho, você vai ter algo assim, que visivelmente é 1/4 de um círculo. Pergunta: que ângulo você obteve com essa nova dobra? Quantos graus mede esse ângulo? O ângulo é esse indicado com o giro da seta vermelha. Você vê que é um giro de 1/4 de volta. Então é um ângulo reto, é um ângulo com medida de 90 graus. Agora veja só. Podemos comparar um ângulo com um ângulo reto utilizando o instrumento que você acabou de construir do seguinte modo. Colocamos o vértice representado no instrumento sobre o vértice do ângulo, de modo que um dos lados do instrumento coincida com um dos lados do ângulo. A ideia aqui é utilizar o ângulo reto que a gente formou para dizer se outros ângulos são maiores, são menores ou são iguais ao ângulo reto. Eu vou explicar melhor isso aqui te dando alguns exemplos. Olha só, aqui está um instrumento com um ângulo reto que a gente formou fazendo aquelas dobras no círculo de papel. Eu coloquei ele aqui com uma outra cor para não confundir com os outros ângulos que a gente vai utilizar nas comparações. Esse pontinho que eu estou marcando e indicando com a seta é o vértice do ângulo do nosso instrumento de papel. O ângulo possui 2 lados, que são esses segmentos de reta que foram marcados agora. Aí a gente tem aqui do lado o ângulo OB, que apareceu lá no vídeo da semana 1, se eu não me engano. Veja que esse ângulo tem vértice no ponto O. Aí, de acordo com o que está escrito lá nas instruções, nós vamos colocar o vértice representado no instrumento que a gente construiu sobre o vértice do ângulo AOB, que é o ponto O. E tem mais. Um dos lados desse instrumento de papel deve coincidir com um dos lados do ângulo. Olha só, coloquei ali o instrumento sobre o ângulo. Ele está com fundo transparente para que você veja melhor as imagens, tá bom? Mas lembre que ele foi feito com uma folha de papel. Então, na realidade, não é transparente, é porque aqui eu estou te mostrando virtualmente. Agora veja que a abertura do ângulo AOB, essa abertura aqui, ó, ela é menor do que a abertura do ângulo que a gente fez com o papel. Então a gente pode dizer que esse ângulo AOB que aparece aí, ele tem medida menor do que 90 graus. Portanto, ele é um ângulo agudo. Agora a gente tem um outro ângulo que também tem o nome de AOB
E seguindo as orientações que estão aí sublinhadas, a gente vê agora que a abertura desse ângulo AOB é maior do que a abertura do ângulo que a gente fez com papel. Veja, a abertura que a gente fez com papel ela vem só até aqui e a abertura do ângulo AOB passa tudo isso aqui. Então esse ângulo AOB que aparece agora é um ângulo com medida maior do que 90 graus, então ele é um ângulo obtuso. E agora a gente tem um outro ângulo com o nome JKL ou LKJ, tanto faz. Como ele tem um símbolo de ângulo reto, a gente sabe que ele mede 90 graus. Então, se a gente girar o nosso ângulo de papel e posicionar sobre esse ângulo, a gente vai ver que as medidas coincidem. Isso já era esperado. Agora é com você. Utilizando o instrumento que você construiu, identifique no ambiente que você está trabalhando agora ângulos maiores, menores ou iguais a 90 graus. Escreva na tabela o que encontrou. Antes de escrever na tabela, eu vou te mostrar algumas coisas que eu tenho aqui perto de mim e que você também pode ter aí perto de você. Aí depois a gente preenche a tabela, tá bom? Veja só, tem uma TV aqui. E aí, posicionando o nosso ângulo de papel, que aí está transparente, mas a gente sabe que ele é de papel, em um dos cantos da TV, a gente vê que ali tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Agora, dá uma olhada nesse computador. Vê que ele não está totalmente aberto, não é verdade? Então, vê só como fica quando a gente posiciona um ângulo de papel. E olha esse lápis. Olha para a ponta desse lápis, na verdade. Veja o que acontece quando a gente posiciona ali o ângulo de papel. Nesses dois casos, os ângulos formados são ângulos agudos, são ângulos menores do que 90 graus, não é verdade? Agora dá uma olhada no computador de novo, ele está bem mais aberto agora, não é verdade? E olha o que acontece quando a gente posiciona o ângulo de papel. Dá uma olhada nos ponteiros desse relógio. Se a gente posiciona o nosso ângulo de papel ali, olha como fica. Nesses dois casos, então, a gente tem ângulos com medidas maiores do que 90 graus, não é verdade? Esses são ângulos obtusos. Aí agora sim a gente vai poder preencher a nossa tabela. Como exemplos de ângulos agudos menores do que 90 graus, a gente tem o computador, que está só um pouco aberto, e a ponta do lápis. E como exemplo de ângulo reto, com medida igual a 90 graus, além da quina do tampo da mesa, que já veio aí como exemplo, a gente tem o canto da tela da TV. E como exemplos de ângulos obtusos, com medidas maiores do que 90 graus, a gente tem o computador, que está mais aberto, e o ângulo formado pelos ponteiros do relógio. Atividade 3. Classifique os ângulos seguintes em obtuso, agudo ou reto. Olha, essa atividade é muito fácil. O primeiro ângulo já tem até o quadrinho ali indicando que é um ângulo reto, medida de 90 graus então. O segundo ângulo tem uma abertura menor do que 90 graus, então ele é um ângulo agudo. E o terceiro ângulo tem uma abertura maior do que 90 graus. Então, ele é um ângulo obtuso. Prosseguindo, abra o instrumento que você construiu na atividade 2, o círculo de papel, e observe as linhas formadas no círculo pelas dobraduras. Essas linhas nos dão a ideia de retas perpendiculares. Lembrando que retas perpendiculares são retas que, no ponto onde elas se cruzam, formam 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Destaque essas retas reforçando-as com uma caneta vermelha. Analise o círculo e responda. Então vamos lá, aí está o círculo com as marcas das dobras que eu representei aí com essas linhas tracejadas. Aí, seguindo a orientação, você precisa reforçar essas marcas com uma caneta vermelha. Presta atenção no que eu vou te falar. Faz isso dos dois lados do círculo. Faz de um lado, aí você vira o círculo e faz do outro lado também. Reforça lá com a caneta vermelha. Isso vai ser útil mais adiante. Agora sim a gente está pronto para responder as perguntas. Letra A. Em quantas partes o círculo foi dividido? A resposta para a letra A é muito fácil, né? O círculo foi dividido em 4 partes e essas 4 partes são todas iguais. Agora a letra B. Quanto mede cada ângulo cujo vértice é o centro do círculo e cujos lados estão sobre as linhas vermelhas? Olha, nós temos aqui vários ângulos que podem ser formados, porque depende de quais linhas vermelhas a gente está falando aqui que vão ser os lados dos ângulos. Então acompanha comigo. Se eu penso aqui nesse giro, o vértice do ângulo está aqui, tá certo? Acompanha aqui com o cursor do mouse. E os lados desse ângulo são esses dois aqui, o que eu estou passando a setinha. Esse aqui é um ângulo que mede 90 graus. Mas eu posso pensar em um outro ângulo, olha só. Se eu pensar nesse giro aqui,
Aí aqui está o vértice do meu ângulo, tudo bem? Esse aqui para cima é um lado do ângulo, para baixo é um outro lado do ângulo, e a gente sabe que esse ângulo todo aqui ele tem medida de 180 graus, é um ângulo raso. Mas não acabou não. Eu posso pensar nessa abertura toda aqui, olha só. Aí aqui está o vértice do ângulo, aqui está um lado, aqui está o outro lado, e o ângulo é indicado por tudo isso aqui. Veja, é 3/4 de uma volta completa. 90 mais 90 mais 90 graus. Esse é um ângulo de 270 graus. Mas com essas retas vermelhas aqui, essas retas perpendiculares, a gente ainda pode pensar num outro ângulo, que é o ângulo de uma volta completa. Aí o vértice do ângulo estaria aqui, e aqui, olha, nessa direção, estariam os dois lados do ângulo sobrepostos. Esse é o ângulo de uma volta, é o ângulo de giro, é o ângulo que mede 360 graus. Então, respondendo à pergunta B, a gente pode ter ângulos de 90 graus, de 180 graus, de 270 graus e também de 360 graus. Agora a letra C. Fazendo dobradura, marque no seu círculo ângulos de acordo com as medidas do quadro abaixo. Recorte um ângulo de cada uma dessas medidas e cole-as nos seus respectivos quadros. Olha só, antes de preencher a tabela, eu vou tentar te mostrar virtualmente como você pode construir ângulos com essas medidas de 45, de 30 e de 60 graus com dobraduras a partir do círculo que você construiu lá no início das atividades. Eu vou te falar a verdade, dá vontade de pegar o transferidor que a gente aprendeu a manusear lá nas atividades da semana passada e traçar essas medidas aí lá no círculo e já fazer os recortes. Mas como a atividade está orientando que a gente faça com dobraduras, a gente vai tentar fazer isso, tá bom? O primeiro ângulo, então, é um ângulo de 45 graus. Aí a gente vai partir de 1/4 do círculo, tá bom? Dá uma olhada nas marcas vermelhas que aparecem aqui. Elas têm que ser feitas dos dois lados do círculo. Aí quando você faz a dobra para aparecer isso aqui, as linhas vermelhas vão aparecer também. A gente sabe que esse ângulo mede 90 graus. E o ângulo que mede 45 graus, que é o que a gente quer construir, ele tem metade de 90 graus, não é isso? Então a gente só precisa fazer uma coisinha aqui para esse ângulo aparecer. A gente vai sobrepor essa linha que está na horizontal a essa linha que está na vertical. A gente vai fazer esse movimento aqui e fazer uma dobra, encostando essa linha na linha vertical. Aí depois que a gente faz isso, olha o que vai aparecer. A gente vai ter a metade da figura que a gente tinha no início. E esse ângulo que aparece agora é um ângulo de 45 graus. Aí se você for abrindo aí até chegar a um meio círculo, você vai observar essas novas marcas de dobras que estão indicadas aqui por essas linhas em cinza tracejado. E aí você pode ver que nós temos 4 ângulos de 45 graus na metade de um círculo. Agora, se você abrir o círculo inteiro, obviamente, você vai observar 8 ângulos de 45 graus. Agora a gente vai construir um ângulo de 60 graus. Ele é mais chatinho, mas não é difícil não. A gente vai partir da metade do círculo, que corresponde a uma medida de 180 graus. Veja que essas marcas vermelhas aqui das retas perpendiculares continuam aparecendo. Elas são importantes para a gente aqui, tá bom? Como 60 graus é 1/3 de 180 graus, se a gente conseguir dividir essa metade do círculo em 3 partes iguais, cada uma dessas partes vai representar 60 graus. O que a gente quer no fim das contas, e é o que a gente vai ter, é isso aqui, um ângulo de 60 graus. Essa fatia aí representa 60 graus. Mas como que a gente vai chegar lá? Presta bastante atenção, tá? Você está vendo esse cantinho aqui? A gente vai precisar levar esse cantinho até um pouco depois aqui dessa linha vertical, mais ou menos nessa posição aqui, e nós vamos encostar então esse cantinho aqui na borda do círculo. A gente vai fazer esse movimento aqui, ó, indicado por essa seta verde. Vamos levar o cantinho daqui até ele encostar aqui na borda. E quando a gente fizer isso, a gente vai precisar fazer uma dobra nesse meio círculo. Essa dobra está representada aqui por essa linha tracejada. Aí olha só o que acontece. Tá vendo? Essa linha tracejada que aparece aqui, ela aparece aqui também. O cantinho que estava aqui, ele fez esse movimento e veio parar exatamente aqui. Dá para ver agora que a gente tem duas partes aqui, né? Duas fatias iguais. Aí agora o que a gente vai fazer? Tá vendo esse canto de cá agora? Nós vamos fazer um movimento para o outro lado agora. Nós vamos pegar esse canto e vamos encostar nesse outro canto aqui.
nós vamos fazer esse movimento aqui, ó, indicado por essa seta verde. Esse cantinho vai parar aqui em cima. E aí nós vamos fazer uma outra dobra. Quando a gente faz isso, surge a forma que a gente queria, e essa linha tracejada aqui indica a nova dobra que a gente precisou fazer. Aí, a partir de agora, é como se a gente tivesse só uma parte, mas vale lembrar que nessa imagem aqui existem 3 partes que estão sobrepostas. Se elas não estiverem totalmente sobrepostas, se estiver faltando um pedacinho ou sobrando partes, é só você ajustar essas dobras que foram feitas nos passos anteriores até que você consiga ter 3 partes iguais. Aí, quando você abrir a figura e voltar à metade do círculo, você vai ver essas 2 novas marcas de dobra que estão aqui marcadas com esse tracejado em cinza. Veja que agora nós temos um arco de 60 graus, outro arco de 60 graus e outro arco de 60 graus. E se você abrir o círculo inteiro, você vai ter 6 arcos de 60 graus. 6 vezes 60 graus dá 360 graus, que corresponde ao círculo completo. Para o ângulo de 30 graus, eu vou ser mais objetivo, vou mais rapidinho, tá bom? No passo anterior, a gente construiu com dobradura o ângulo de 60 graus. Então agora a gente vai partir já desse ângulo de 60 graus, por isso você já está vendo ele aí. E a gente sabe que 30 é a metade de 60, então está muito fácil. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar essa linha que está tracejada aqui em cima dessa linha vermelha. Nós vamos fazer esse movimento aqui mostrado por essa seta verde. E com isso a gente vai precisar fazer uma dobra. E depois que as linhas estiverem sobrepostas, a gente vai ver aqui essa imagem, que tem um tamanho de metade dessa imagem original. E como a gente dividiu essa imagem aqui, que corresponde a 60 graus, ao meio, essa imagem aqui ela corresponde a 30 graus. Agora sim a gente volta para a tabela, depois que os ângulos já estão formados, a gente pode fazer os recortes direitinho e colar nos lugares certos. Veja aí então, estão posicionadas as figuras que representam os ângulos de 45 graus, 30 graus e também 60 graus. Tudo certinho. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades do PET volume 2 do 7º ano do Ensino Fundamental, semana 3. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Por falar nisso, uma notícia que pode ser interessante para você. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente no meu canal no Telegram. Depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 4. Tchau, tchau!